Então a vida corrida que nós levamos muitas vezes está relacionado com termos vários objetivos e eles não estarem muito claros, não estarem muito bem definidos. E com isso dizemos que fazemos várias coisas ao mesmo tempo para dar tempo para fazer tudo isso. Mas é aquilo que eu comentei, nós estamos correndo, mas estamos correndo na direção certa? Quando nós não estamos correndo na direção certa, fazemos muitas coisas sem sentido, o que dá aquela sensação de vazio interior, de uma vida vazia. Então podemos fazer o exercício para focarmos em uma atividade de cada vez, mas naquela atividade que realmente faz sentido para nós, que realmente é importante. Senão nós vamos ficar nos distraindo, tentando fazer várias atividades, e fazendo várias atividades nós acabamos nos perdendo, perdemos a nossa produtividade, perdemos o nosso tempo que poderia ser utilizado para uma outra atividade, até mesmo para descansar. Então existe o bloqueio do escritor que é comentado neste livro aqui, Ikigai. O bloqueio do escritor ele diz assim, que se o escritor precisa escrever um livro em 3 meses, ele tem um objetivo muito bem definido. Mas se ele não parar de pensar nesse objetivo, ele pode ser levado à dispersão. Como assim? Por exemplo, se levanta de manhã com a ideia de escrever o livro. Ou seja, ele fica pensando assim, eu tenho que escrever o livro. E começa a ler jornal, começa a assistir TV, começa a limpar a casa, começa a fazer outras coisas, menos escrever o livro. Aí no meio da tarde, ele vai ficar frustrado e começa a definir planos para o dia seguinte. E assim, no dia seguinte, ele acorda de novo, tenho que escrever esse livro, e repete tudo de novo. E assim passam os dias, passam as semanas e passam os meses, e ele não conseguiu produzir nada. Enquanto que ele precisaria apenas sentar e escrever a primeira página, depois a segunda página, e assim por diante, de forma repetitiva. E a repetição se tornaria um hábito, e aquela atividade passaria a fluir melhor na vida da pessoa, como uma prioridade com relação às outras atividades que ele tem para realizar. Então, no caso desse escritor, se ele tem a prioridade de escrever o livro, ele tem que começar a escrever o livro. Quando começar a escrever o livro, as outras coisas que ele precisa fazer vão se adequar a essa agenda que ele tem de escrever o livro. Então experimente fazer isso que funciona.